Oi, galera, tudo bem com vocês? Uma boa tarde a todos vocês, um bom dia, uma boa noite. Eu não sei que horas você está me assistindo, mas eu sei que a gente está junto, mesmo distante, a gente está junto. Pessoal, eu estou fazendo um experimento diferente agora. Eu estou fazendo essa gravação com PowerPoint para dar uma modificada um pouquinho nas nossas aulas, tá bom? Vamos lá? O tema de hoje vai ser o renascimento cultural, tá bem? Vamos lá. Bom, o Renascimento, ele foi um período de efervescência na Europa, né? E ele foi inicialmente nas cidades italianas ali próximo ao mar Mediterrâneo. Ele aconteceu ali, né? Em Siena, Florença, Milão, Bolonha. São cidades que tinham uma troca comercial muito grande com o Oriente e também uma troca cultural. E essa cultura foi chegando dentro da Europa. Bom, falarmos de Renascimento, a gente tem que falar dele, Leonardo da Vinci. Quem foi Leonardo da Vinci? Bom, esse cara, gente, ele merecia um PowerPoint somente dele. Ele foi pintor, escultor, matemático, geólogo, músico. Cara, ele atuava em todas as áreas. Ele era o que a gente chama hoje de um multimídia. Leonardo da Vinci pintou esta obra que a gente está vendo, a Mona Lisa ou La Gioconda, né? Muito bonita, né? É interessante a gente olhar para o olhar dela, né? Que parece que quando você está de frente com ela e você anda olhando, parece que os olhos dela te acompanham, né? É um realismo, né? Isso é uma característica aí das pinturas renascentistas, viu? Olha só, esta pintura, esse quadro é muito famoso, é a Última Ceia, também do Leonardo da Vinci. Nesse quadro a gente pode observar, olha só a perspectiva. O que é a perspectiva no Renascimento? É esse pano de fundo, dá a impressão que tem um plano de fundo, que tem, apesar de ser uma superfície plana, a pintura, dá a impressão de profundidade. Né? Isso é a perspectiva. Também você pode observar as cores, o colorido. É uma pintura tridimensional. Você vê as cores, você consegue observar realmente o realismo dessa pintura, né? É fantástica. Bom, vamos partir um pouco agora para Rafael Sanzio. Bem rapidinho a gente vai entender que Rafael se especializou numa pintura, as pinturas das Madonas. Quem eram Madonas? Madonas, pessoal, eram as mulheres representavam a Virgem Maria, a mãe do menino Jesus. Observe atentamente aí. Eu tenho a Madonna que está na Capela de Sistina e nós temos aí também a Madonna del Prado. Veja isso, o menino Jesus como uma criança, é a humanização, é o humanismo, também uma característica aí do Renascimento. Outro detalhe, agora nós temos novamente aqui uma pintura da Capela Sistina, é a pintura A Criação do Homem, é Adão e Deus, o divino e o humano, né? A Criação do Homem é uma pintura de nada mais, nada menos que Michelangelo, né? Um grande nome também do Renascimento. Bom, agora temos aí tanto uma pintura, que no caso é do Botticelli, que é o Nascimento da Vênus, né? Baseada, inspirada, totalmente inspirada na cultura greco-romana, na Grécia Antiga, a cultura clássica. Aliás, cultura clássica é onde o Renascimento busca inspiração para a arte, para a cultura, para todos os movimentos, né? Do outro lado, aqui do ladinho, eu tenho quem? Davi. Davi, o personagem bíblico, e aqui é uma escultura feita por Donatello, né? Provavelmente em torno de 1440. Belíssima escultura também, né? Pessoal, algumas características do Renascimento que a gente deve ter em mente: o humanismo, individualismo e o antropocentrismo. O humanismo, ele estuda, é o estudo dos autores em relação à sociedade greco-romana, à sociedade clássica, tá bom? Para construir um novo conhecimento do ser humano. Eles vão beber nessa fonte, numa fonte humana. Veja, o individualismo, ele está concentrado no sentido de deixar marcas nas obras, né? Que marcas são essas? O Leonardo da Vinci, o Rafael, eles vão assinar suas obras.
Olha só, vai ser personalizado, a obra vai ser atrelada a um autor, vai ter uma autoria. Isso é muito novo, porque nas pinturas medievais não tinha uma autoria. O importante era a pintura sagrada e não o autor. Agora não, o humanismo e o individualismo vão contemplar também os artistas, né? Também a questão da busca da felicidade pelo homem e a busca do enriquecimento. Muitos defendiam, né, essa prática vinda já dos burgueses, né? Então a igreja especificamente condenava o lucro, chamava de usura. Já os renascentistas defendiam o lucro como uma necessidade de vida, de felicidade, de conquista, né, de satisfação. Já o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, é uma nova visão, porque a visão que nós tínhamos anteriormente na Idade Média, qual era? A visão era teocêntrica, Deus era o centro de tudo. E agora o Renascimento traz o antropocentrismo. Temos um detalhe bem legal para a gente apreciar agora. É a perfeição de Leonardo da Vinci quando ele cria o homem vitruviano. Gente, o homem vitruviano é uma criação dele com todas as perfeições, o equilíbrio, a harmonia, as formas físicas. É realmente o antropocentrismo se expressando naquela geração, naquela sociedade, mudando realmente as leituras anteriores, né? Então, uma curiosidade, é uma característica renascentista, o antropocentrismo, né? Porque ele vai valorizar o corpo humano, né? Aí isso nos remete novamente à Grécia, lembra? Aquelas pinturas e esculturas dos deuses gregos? Pois é, essa é a fonte dos renascentistas. Olha só, a arte e a técnica renascentista. Veja, eles usavam, eu já estava mencionando para vocês, o realismo na representação da figura humana, né? Então, com muito realismo. Acabamos de ver agora o homem vitruviano. Agora tem o domínio da perspectiva, que é a técnica que permite a sensação de profundidade nas obras, nas telas, né? E você vê que a tela no desenho é uma superfície plana. No entanto, dá uma impressão, nos remete a um fundo atrás, quando não existe, né? Bom, você sabia que os artistas renascentistas eram financiados por pessoas conhecidas como mecenas? Quem era mecenas? Mecenas era representado pela burguesia ou pela igreja, que encomendavam esses trabalhos. Muitas vezes pinturas da famílias, autorretratos, pinturas de santos pela igreja. O caso da Capela Sistina, que você viu de Michelangelo, foi uma encomenda, né? Então é interessante a gente saber quem eram os mecenas. Lembra da palavra mercenário? Mecenas, mercenário, aquele que detém o dinheiro. Bom, o autorretrato estava na moda naquela época, né? Vamos dizer bem assim. Esse autorretrato aí que a gente está vendo é do Leonardo da Vinci. Possivelmente do Leonardo da Vinci. Nós não temos aí uma comprovação, né? Mas há uma possibilidade disso, há indícios disso, né? E do lado aqui é o PA, né? O nosso avatarzinho, ele apareceu também. Eu fiz meu autorretrato para participar desse movimento renascentista, né? Achei que ia ser legal. Ficou bom, ficou bacana, ficou show. Bom, outros nomes do Renascimento. Veja bem, nós temos também, além da pintura, da escultura, da ciência, nós temos também na questão da literária. Você tem Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, Camões, Luís Vaz Camões, que escreveu os Lusíadas, Cervantes, nosso amigo Dom Quixote de la Mancha, tão falado em sala de aula, William Shakespeare. O William Shakespeare, ele escreve Romeu e Julieta e escreve Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Desculpa. Olha só, Romeu e Julieta é um clássico romântico, enquanto Hamlet é um dilema, né? É realmente os bastidores da corte, né? Na Inglaterra, ou será que não é na Inglaterra? Ou será que é na Dinamarca? Ou será que é na França? Veja, a gente coloca a situação de Hamlet na Dinamarca. Algo de podre no reino da Dinamarca. Mas é interessante que ele retrata muito, ele espelha todas as
os reis absolutistas europeus, tá bom? Thomas More e a Utopia. Thomas More é um inglês, ele vai escrever sobre uma ilha onde não acontece nada de errado. É um país perfeito, com tudo certinho, cada coisa em seu lugar. Quem não queria morar na ilha da Utopia de Thomas More? Todos nós, né? Enfim, é exatamente o contrário de Hamlet da Dinamarca. Olha só que interessante isso. Bom, temos também a parte das ciências aí, que foi muito bem representada. Desculpa a tossezinha, pessoal. A ciência foi representada por Nicolau Copérnico. Ele era um matemático, físico, e ele defendeu a teoria do heliocentrismo. Ele dizia que o Sol estava no centro do universo, no centro planetário. Veja, a igreja não gostou nada disso. Afinal de contas, para a igreja, a teoria correta era o geocentrismo, ou seja, geo, a Terra no centro do universo. Veja, isso não soou muito bem. Galileu mais tarde chega e confirma a teoria do seu contemporâneo, dizendo, olha, ele está certo. Ele vai, através de um pequeno microscópio, né? Na verdade, um telescópio, né? Na verdade, um telescópio. O que ele faz? Ele vai sustentar o que Copérnico falou. A igreja o chama, o leva ao tribunal e ele, o que faz? Recua, ele desmente a sua descoberta, né, para garantir sua vida. O mesmo já não acontece com Giordano Bruno, ele vai à fogueira, né, porque ele sustenta realmente as descobertas e ele resolve não voltar atrás. Ok? Então, essas são uma das situações do Renascimento. Mudanças, rompimento, descobertas, inovações. É um período realmente de efervescência? Com certeza. Tanto é que até me inspirou. Olha só o que eu fiz para vocês. Nesse momento, o professor Paulo Albino, também incorporado ao Renascimento, trouxe aí algumas obras de artes para vocês. Vocês estão vendo aí uma escultura minha, né, muito bem feita, com todos os detalhes, né? Podiam fazer um pouquinho mais fortinho e tal, mas também do lado tem um desenho maravilhoso que é uma obra-prima mesmo. Não é assim um homem vitruviano, né? Mas enfim, não, uma coisa legal, é bem humanista, bem bacana mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui.